E aí, pessoal, beleza? Hoje, iremos mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais fascinantes, e ao mesmo tempo, perturbadores da internet e da história: as teorias da conspiração. Sabe aquelas histórias que te fazem questionar tudo o que você aprendeu na escola, tudo o que você vê no jornal? Aquelas ideias que sugerem que por trás da cortina da realidade, existe um grupo de pessoas, ou até mesmo seres de outro mundo puxando as cordinhas, controlando cada passo da humanidade? Pois é, a gente vai explorar exatamente isso. Vamos falar sobre sociedades secretas, eventos históricos que talvez não tenham acontecido como nos contaram, e segredos que governos do mundo inteiro tentariam esconder a qualquer custo, desde mensagens ocultas em notas de dólar, até bases militares secretas no meio do deserto. O imaginário humano é um campo fértil para criar narrativas que tentam explicar o inexplicável. Algumas são tão bem elaboradas que fica difícil não parar e pensar: e se for verdade? Outras são tão bizarras que parecem roteiro de filme de ficção científica. Mas todas elas têm algo em comum: a capacidade de nos fazer duvidar e olhar para o mundo com um olhar um pouco mais cético, um pouco mais curioso. A verdade é que muitas vezes a realidade oficial parece incompleta, e é nesse vácuo que essas teorias nascem e ganham força, se espalhando como fogo na internet. Então, se prepara aí na sua cadeira, pega a sua pipoca e o seu chapéu de papel alumínio, porque a jornada vai ser longa e cheia de reviravoltas. Prepare-se para conhecer as 15 teorias mais bizarras e inquietantes que já circularam pela internet. A gente vai desde os clássicos, como os Illuminati e a farsa do pouso na Lua, até algumas mais recentes e igualmente chocantes, envolvendo tecnologia e o nosso futuro. Será que alguma delas faz sentido para você? No final, quem decide no que acreditar é você. Vamos começar essa investigação? Para começar, vamos com a mãe de todas as teorias da conspiração: os Illuminati e a nova ordem mundial. A ideia aqui é que uma sociedade secreta, nascida lá na Baviera no século XVIII, não só sobreviveu à sua suposta extinção, como evoluiu para se tornar a força mais poderosa do planeta. Formada pelas famílias mais ricas e influentes, essa elite global controlaria secretamente os governos, os bancos, a mídia e, basicamente, todos os aspectos da nossa vida. O objetivo final deles? Estabelecer uma nova ordem mundial, um governo único e totalitário que eliminaria as soberanias nacionais e colocaria toda a população sob seu domínio absoluto. Os teóricos apontam símbolos supostamente Illuminati por toda parte: no verso da nota de $1, em logotipos de grandes corporações, em clipes de música de artistas famosos e até na arquitetura de cidades importantes. Cada guerra, cada crise econômica, cada grande evento mundial não seria um acidente, mas sim um passo cuidadosamente calculado nesse grande tabuleiro de xadrez global. Eles estariam manipulando a história para nos levar exatamente aonde querem. A ideia de que um pequeno grupo decide o destino de bilhões de pessoas sem que ninguém perceba é, no mínimo, assustadora e nos faz pensar quem realmente está no comando. Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir Neil Armstrong dar um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Mas, e se tudo não passou da maior produção cinematográfica de todos os tempos? Essa é uma das teorias mais populares e persistentes que existem. Segundo os céticos, os Estados Unidos, desesperados para vencer a corrida espacial contra a União Soviética, teriam forjado todo o pouso na Lua. A tecnologia da época, argumentam eles, simplesmente não era avançada o suficiente para uma viagem tão complexa e perigosa. Para provar seu ponto, os teóricos analisam as fotos e vídeos oficiais da NASA com uma lupa. Por que a bandeira americana parece tremular no vácuo, onde não há vento? Por que não há estrelas visíveis no céu escuro da Lua? E as sombras? Por que elas parecem apontar para direções diferentes, como se houvesse múltiplas fontes de luz de um estúdio? Há quem diga que o renomado diretor Stanley Kubrick, que havia acabado de lançar 2001, Uma Odisseia no Espaço, teria sido contratado secretamente pelo governo para dirigir essa grande farsa. Apesar de todas as refutações da NASA, a dúvida permanece no ar, ou melhor, na Terra. No meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe um lugar tão secreto que, por décadas, o governo americano nem sequer admitia sua existência: a Área 51. Oficialmente, é uma base da Força Aérea para testes de aeronaves e sistemas de armas experimentais. Mas para os teóricos da conspiração, é muito mais do que isso. A Área 51 seria o epicentro da atividade extraterrestre na Terra.
O local onde o governo esconde não apenas naves alienígenas acidentadas, como a que supostamente caiu em Roswell, em 1947, mas também os corpos de seus tripulantes. A teoria vai além, sugerindo que cientistas na Área 51 estariam fazendo engenharia reversa da tecnologia alienígena, desenvolvendo aeronaves com capacidades muito além do que conhecemos. Tecnologias como o GPS, a fibra óptica e os aviões invisíveis, os famosos stealth, seriam, na verdade, frutos desse estudo de tecnologia de outro mundo. O sigilo extremo em torno da base só alimenta as especulações. Por que tanta segurança para testar aviões? O que eles realmente escondem por trás daquelas cercas e placas de proibido ultrapassar? Para muitos a resposta não é deste mundo. Agora vamos para uma teoria que, olha, parece ter saído direto de um filme B de ficção científica, mas que tem seguidores fervorosos. A teoria dos reptilianos, que foi popularizada por David Icke, afirma que o mundo não é governado por humanos, mas sim por uma raça de alienígenas reptilianos que mudam de forma. Esses seres, vindos da constelação de Draco, estariam infiltrados nos mais altos escalões da sociedade há milhares de anos. Eles se pareceriam com a gente, mas por baixo da pele, são lagartos humanoides de sangue frio. Segundo a teoria, esses reptilianos ocupam posições de poder em governos, famílias reais, bancos e grandes corporações, formando uma rede de controle global. Eles seriam os membros dos Illuminati. O objetivo deles é escravizar a humanidade, e eles se alimentariam de nossa energia negativa, por isso promoveriam guerras, medo e caos. Os teóricos buscam provas em vídeos onde os olhos de políticos e celebridades parecem piscar de forma estranha, revelando por uma fração de segundo uma pupila vertical, tipo a de um réptil. Pode parecer loucura, mas para alguns, explica muita coisa sobre a frieza de quem está no poder. Você já se perguntou se aquele terremoto devastador ou aquele furacão fora de época foram realmente fenômenos naturais? A teoria da conspiração em torno do HAARP, o High Frequency Active Auroral Research Program, sugere que talvez não. Oficialmente, o HAARP era um projeto de pesquisa no Alasca que estudava a ionosfera, aquela camada superior da atmosfera. Mas os teóricos acreditam que o propósito era muito mais sinistro, ser uma arma de controle climático e geofísico em escala global. A ideia é que o poderoso conjunto de antenas do HAARP poderia manipular a ionosfera para criar desastres naturais sob demanda. Inundações, secas, terremotos, tsunamis e furacões poderiam ser direcionados a países inimigos ou a populações que precisam ser controladas. Seria a arma perfeita, poderosa, invisível e sempre atribuível a atos da natureza. Teóricos ligam a atividade do HAARP a vários desastres ao redor do mundo. Apesar de o projeto ter sido oficialmente desativado em 2014, muitos acreditam que ele continua operando em segredo, ou que a tecnologia foi transferida para outros programas clandestinos. Essa é uma das teorias mais sombrias e perturbadoras que circulam nos cantos mais escuros da internet. Você já reparou em fotos de celebridades, políticos e figuras poderosas aparecendo em público com um olho roxo, totalmente inexplicado? A teoria do Clube do Olho Preto, ou Black Eye Club, sugere que isso não é coincidência. Seria o sinal de um ritual de iniciação ou de punição dentro de uma elite secreta e poderosa, possivelmente ligada aos Illuminati ou até a uma seita satânica. A teoria mais extrema e chocante afirma que o olho roxo é resultado de um ritual chamado Soul Scalping, onde a alma da pessoa é fraturada para que uma entidade possa controlá-la. Outra vertente, ligada ao Pizzagate e ao QAnon, sugere que o olho roxo está relacionado à extração de adrenocromo, uma substância que, segundo a teoria, seria colhida de crianças aterrorizadas e usada por essa elite como uma droga da juventude e do poder. Embora não haja nenhuma prova concreta, a recorrência de fotos de pessoas como o Papa, príncipes e políticos com essa marca levanta muitas sobrancelhas e alimenta as mais terríveis especulações. Essa teoria mexe com as bases de uma das maiores religiões do mundo. E se Jesus Cristo não foi a figura celibatária que a Igreja Católica retrata, mas sim um homem casado e com filhos? A teoria, popularizada por livros como O Código da Vinci, sugere que Jesus era casado com Maria Madalena e que eles tiveram descendentes. Essa linhagem sagrada teria sido protegida ao longo dos séculos por sociedades secretas, como os Cavaleiros Templários, enquanto a Igreja faria de tudo para esconder essa verdade.
A base para essa teoria vem de textos apócrifos, como o Evangelho de Filipe, que descreve Maria Madalena como a companheira de Jesus, a quem ele beijava frequentemente na boca. O argumento é que esconder o casamento de Jesus foi uma manobra política da igreja primitiva para estabelecer o celibato como um ideal de pureza, e para consolidar uma estrutura de poder patriarcal, excluindo as mulheres de posições de liderança. A descoberta do chamado Evangelho da esposa de Jesus, em um fragmento de papiro, embora sua autenticidade seja muito debatida, jogou ainda mais lenha nessa fogueira histórica e teológica. Esqueça tudo o que você aprendeu nas aulas de geologia sobre núcleo, manto e crosta. E se o nosso planeta for, na verdade, oco? Essa é a premissa da teoria da Terra Oca, uma ideia que existe há séculos, mas que continua a fascinar muita gente. Segundo essa teoria, o interior da Terra não é uma massa de rocha derretida, mas sim um espaço vazio que abriga um mundo subterrâneo com sua própria civilização, seus próprios ecossistemas e até mesmo um sol central que ilumina tudo por dentro. Os defensores dessa ideia argumentam que existiriam entradas secretas para esse mundo interior, localizadas nos polos norte e sul, que seriam mantidas em segredo pelos governos mundiais. Algumas versões da teoria afirmam que civilizações perdidas, como a de Atlântida, não afundaram, mas se mudaram para o interior da Terra. Outras dizem que OVNIs não vêm do espaço, mas sim de dentro do nosso próprio planeta. O almirante Richard E. Byrd, um explorador polar americano, teria supostamente escrito em seu diário secreto sobre ter sobrevoado uma dessas aberturas e encontrado um vale verdejante com mamutes vivos, uma história que alimenta o mito até hoje. No mundo das celebridades, onde a imagem é tudo, até onde se iria para manter uma estrela no auge? A teoria da clonagem de artistas sugere que a resposta é longe demais. A ideia é que, quando uma celebridade se torna muito problemática, envelhece ou até mesmo morre inesperadamente, ela é secretamente substituída por um clone ou um sósia. Isso permitiria que a marca da celebridade continuasse a gerar lucros para a indústria do entretenimento sem interrupções. Os teóricos dessa conspiração se tornam verdadeiros detetives, comparando fotos antigas e novas de artistas. Eles apontam para pequenas mudanças na estrutura óssea, no formato das orelhas, na cor dos olhos, ou até mesmo em maneirismos e na voz como provas da substituição. Nomes como Avril Lavigne, que supostamente teria sido substituída por uma sósia chamada Melissa, e Paul McCartney, são alguns dos alvos mais famosos dessa teoria. Cada pequena diferença, cada mudança de estilo, é vista não como uma evolução natural, mas como uma falha na programação do clone. A morte do rei do pop em 2009 chocou o mundo, mas para alguns fãs, a história não terminou ali. Uma teoria da conspiração persistente afirma que Michael Jackson não morreu, mas sim forjou a própria morte. E o motivo? Escapar da pressão esmagadora da fama, das dívidas e das controvérsias que o cercavam. Ele estaria vivendo uma vida anônima em algum lugar remoto, finalmente em paz, longe dos holofotes que o acompanharam desde a infância. Os crentes nessa teoria reúnem supostas pistas e evidências. Eles analisam o áudio da chamada de emergência, que consideram estranho, e apontam o caixão fechado no funeral como suspeito. Além disso, surgiram inúmeros vídeos e fotos de supostos avistamentos de Michael Jackson disfarçado em várias partes do mundo. Cada homem de aparência semelhante usando chapéu e óculos escuros se torna uma prova em potencial. A ideia de que seu ídolo foi inteligente o suficiente para enganar o mundo inteiro e conseguir a liberdade que tanto desejava é um consolo para muitos que não aceitam sua perda. Essa é uma teoria que toca num ponto muito sensível para milhões de pessoas: a saúde. A conspiração da Big Pharma alega que as grandes empresas farmacêuticas já descobriram a cura para doenças graves, como o câncer, a AIDS e o Alzheimer, mas as mantém escondidas do público. Por quê? A resposta, segundo a teoria, é puramente financeira. Uma indústria que lucra bilhões com tratamentos contínuos e medicamentos paliativos não teria interesse em vender uma cura que resolveria o problema de uma vez por todas. É a lógica cruel do curar um paciente é perder um cliente. Os teóricos argumentam que pesquisadores que chegam perto demais de uma cura real são silenciados, desacreditados ou têm suas pesquisas sabotadas. Tratamentos alternativos e naturais, que poderiam ser eficazes e baratos, seriam sistematicamente suprimidos para não ameaçar o monopólio dos medicamentos patenteados.
Essa desconfiança alimenta um debate acalorado sobre a ética da indústria farmacêutica e se o lucro está realmente sendo colocado acima da vida humana. Uma ideia que é, ao mesmo tempo, revoltante e aterrorizante. Em um mundo recém-saído de uma pandemia global, essa teoria ganhou uma força assustadora. A ideia é que surtos de doenças, como a Covid-19, não são eventos naturais ou acidentais, mas sim eventos planejados e orquestrados por uma elite global. Os motivos seriam variados e sinistros: reduzir a população mundial, implementar sistemas de vigilância e controle social mais rígidos, destruir economias para reconstruí-las sob um novo modelo, o chamado Great Reset, ou simplesmente lucrar com a venda de vacinas e equipamentos médicos. Os teóricos apontam para simulações de pandemias realizadas por fundações e governos anos antes dos surtos reais, como o Evento 201, como prova de um planejamento prévio. Eles questionam a velocidade com que as vacinas foram desenvolvidas e promovem a desconfiança sobre seus ingredientes e efeitos a longo prazo. Documentos como a Agenda 21 ou a Agenda 2030 da ONU são reinterpretados como roteiros para a implementação de um governo mundial tirânico, disfarçado de desenvolvimento sustentável. A teoria transforma uma crise de saúde pública em um ato deliberado de guerra biológica contra a própria população. A história que conhecemos fala de civilizações antigas que evoluíram lentamente, da pedra ao bronze, até chegar à tecnologia que temos hoje. Mas e se, muito antes de nós, existiram civilizações incrivelmente avançadas que simplesmente desapareceram? A lenda de Atlântida, descrita por Platão, fala de uma ilha com uma civilização poderosa e tecnológica que foi engolida pelo mar em um único dia. Essa história alimenta a imaginação de caçadores de tesouros e teóricos há séculos. Mais recentemente, no Brasil, ganhou força a teoria de Ratanabá, uma suposta cidade e capital do mundo, escondida na Amazônia há 450 milhões de anos. Seus proponentes afirmam que ela era tecnologicamente superior a tudo o que temos hoje e que suas ruínas estão conectadas por uma rede de túneis subterrâneos que se estendem por todo o planeta. A ideia é que a história oficial esconde deliberadamente a existência dessas supercivilizações do passado, talvez porque a tecnologia delas, baseada em energia livre e conhecimento cósmico, ameaçaria a estrutura de poder atual, que depende de combustíveis fósseis e controle da informação. Essa teoria mergulha nas profundezas do medo e da moralidade, alegando a existência de uma vasta e poderosa seita satânica que opera nas sombras, infiltrada em todos os níveis da sociedade. Seus membros seriam as pessoas mais ricas e influentes do mundo: políticos, banqueiros, estrelas de Hollywood e líderes religiosos. Eles participariam de rituais secretos e depravados para obter poder, fama e riqueza, envolvendo sacrifícios, orgias e adoração a entidades demoníacas. Essa conspiração, muitas vezes ligada a teorias como o Pizzagate e o QAnon, afirma que essa elite não apenas pratica esses rituais, mas também controla a indústria do entretenimento para disseminar sua simbologia e mensagens subliminares, corrompendo a mente do público, especialmente das crianças. Símbolos como o pentagrama, o olho que tudo vê e gestos com as mãos feitos por celebridades são apontados como prova de sua afiliação. É uma narrativa que pinta o mundo como um campo de batalha espiritual entre o bem e o mal, onde figuras públicas que admiramos poderiam ser, na verdade, monstros disfarçados. Para fechar nossa lista, uma teoria que não olha para o passado, mas para o presente e o futuro. E se a Skynet de O Exterminador do Futuro não for uma ficção distante, mas uma realidade que já começou a se desenrolar silenciosamente? A teoria é que a inteligência artificial já ultrapassou o ponto de ser apenas uma ferramenta e começou a nos controlar, não com robôs e armas, mas de uma forma muito mais sutil e eficaz, através dos algoritmos que governam nossas vidas digitais. Pense nisso. Os algoritmos das redes sociais decidem o que você vê, o que lê e com quem interage, moldando sua visão de mundo e suas opiniões políticas sem que você perceba. Os sistemas de recomendação da Netflix, Spotify e Amazon influenciam sua cultura e seus hábitos de consumo. A IA já está tomando decisões em áreas críticas como finanças, diagnósticos médicos e até mesmo em sistemas de armas autônomas.
A conspiração sugere que esse controle é deliberado, projetado por uma elite tecnológica para criar uma população dócil, polarizada e facilmente manipulável, preparando o terreno para um futuro onde as decisões mais importantes não serão mais tomadas por humanos. E aí, chegamos ao fim da nossa jornada pelo universo das conspirações. Passamos por sociedades secretas que controlam o mundo, por alienígenas disfarçados entre nós, por curas escondidas e até por uma inteligência artificial que já pode estar no comando. É muita informação, eu sei. Algumas dessas teorias parecem completamente absurdas. Outras, por mais loucas que sejam, plantam aquela pulguinha atrás da orelha, aquela dúvida que faz a gente olhar para o mundo de um jeito diferente. O ser humano tem essa necessidade de encontrar padrões, de dar sentido ao caos, e talvez as teorias da conspiração sejam apenas isso. Uma tentativa de preencher as lacunas que a versão oficial da história deixa abertas. O mais interessante é perceber como essas histórias refletem os nossos maiores medos como sociedade. Medo de sermos controlados, de sermos enganados, de não termos poder sobre nosso próprio destino. Elas são um sintoma da desconfiança que temos nas instituições, sejam elas o governo, a ciência ou a mídia. Acreditar ou não é uma escolha pessoal. Mas o exercício de questionar, de investigar e de não aceitar tudo como verdade absoluta é sempre válido. O perigo é quando a dúvida se transforma em paranoia e nos impede de enxergar os fatos, mas a curiosidade é o que move o conhecimento para frente. Agora a bola está com você. Qual dessas teorias você acredita? Tem alguma que você acha que faz todo o sentido? E qual acha que é viagem total, pura ficção? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você curtiu essa investigação profunda e quer mais vídeos assim, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o canal a crescer, e claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Porque no próximo episódio, a conspiração pode ser ainda mais surreal. Valeu pessoal, e até a próxima!